Muito bem. Então, hoje, como eu falei, nós vamos fazer um fechamento de todos os estudos que nós fizemos desde o princípio. E quem está aqui conosco desde o princípio sabe que nós começamos com os atributos incomunicáveis e com um desafio, que nós queríamos ser mulheres transformadas pelo poder de Deus, como o cântico que nós acabamos de compartilhar. E o nosso texto base do estudo de hoje é o texto que está em Provérbios 9, 10, e diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Nós vimos esse versículo no último estudo que nós tivemos, que estudou o atributo sábio, Deus totalmente sábio. E por que que hoje nós estamos começando novamente com este mesmo versículo? Porque desde o princípio nós vimos que nós queríamos, nosso alvo éramos ser mulheres tementes a Deus. Mulheres transformadas pelo poder de Deus. E o que é ser uma mulher temente a Deus? Esse versículo diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu sou uma mulher temente a Deus, se eu busco ser a cada dia uma mulher temente a Deus, automaticamente eu tenho que pedir ao Senhor que me dê sabedoria, porque uma mulher sábia é uma mulher temente a Deus. Provérbios 31:30 diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, novamente, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O Salmo 111, 10 é muito parecido com o de Provérbios 9, 10 e diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. No começo dos nossos estudos, nós fizemos uma pergunta, né? Quem eu devo ser? E dissemos lá naquela época, no primeiro estudo, que normalmente nós mulheres ou qualquer ser humano se coloca às vezes numa situação que diz: o que eu devo fazer diante dessa situação? E nós vimos que existe uma ordem correta. Ao invés de perguntar o que eu devo fazer, a pergunta correta é: quem eu devo ser? De acordo com a perspectiva da palavra, de acordo com a perspectiva bíblica. Porque se eu souber quem eu devo ser, o que eu devo fazer é consequência. E nós vimos lá, desde o primeiro estudo, nos atributos incomunicáveis, que há algumas características que não nos pertencem, alguns atributos que não são inerentes a nós, eles são inerentes apenas a Deus. E nós vimos os atributos incomunicáveis. Nós vimos que Deus é onipotente, onipresente, autoexistente, infinito, e outros atributos que pertencem tão somente ao Senhor. E naquela ocasião, a cada estudo dos atributos incomunicáveis, nós vimos que muitas vezes nós tentamos ser como Deus. Aquele mesmo anseio que Eva teve e que levou à queda, do querer ser como Deus. E nós vimos que nós não somos Deus, né? Esses atributos, eles não se comunicam conosco. Apesar de muitas vezes nós, principalmente nós mulheres, né, queiramos ser onipresentes, né, estar em todos os lugares, fazer todas as coisas, nós vimos que isso só nos traz cansaço, peso, porque nós não somos Deus. Nós somos finitas, né? Nós não somos onipresentes, nós somos limitadas, né? Nosso conhecimento é limitado, a nossa percepção é limitada. Então, numa primeira fase, nós vimos que nós não somos nenhum desses atributos. Então, nós começamos a aprender quem nós devemos ser. E nós vimos na primeira fase que nós fomos criadas
para refletir, nós fomos criados por Deus para refletir a imagem, a glória do Senhor. Vejam o salmo que nós lemos, 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nós temos aprendido a cada estudo também que não adianta nós termos apenas o conhecimento intelectual. Nós precisamos conhecer a palavra, mas nós também precisamos praticar essa palavra. Nós precisamos viver esta palavra. Viver da maneira como Deus nos ensina na sua palavra. E é na palavra que eu aprendo e descubro quem eu devo ser. E isso é muito importante. Eu preciso saber qual é a minha identidade, de acordo com a perspectiva bíblica, de acordo com a perspectiva para a qual eu fui criada. Nós vimos que nós queremos ser mulheres tementes a Deus e que o temor é o princípio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor a Deus? Não é aquele medo, não é aquele temor que nós conhecemos muitas vezes de receio. Pelo contrário, é uma reverência, é reconhecer os atributos incomunicáveis de Deus, é reconhecer os atributos comunicáveis que nós estudamos ao longo desses 10 últimos estudos, é reconhecer que Deus não é apenas amor, que Deus não é apenas misericórdia, mas Ele também possui atributos incomunicáveis. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é. E quando nós fazemos isso, quando nós conhecemos exatamente quem Deus é, nós temos o correto temor do Senhor, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Então, quando nós tememos a Deus da forma correta, não com medo da justiça, não é isso, o medo da disciplina do Senhor, não, é uma vida piedosa, de reverência, sabendo quem é o nosso Deus. E quando isso acontece, quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus, nós temos um temor correto do Senhor. E quando nós tememos a Deus corretamente, nós reconhecemos quem Ele é verdadeiramente. Porque, às vezes, nós temos uma ideia equivocada do próprio Deus. E quando nós temos uma ideia equivocada do próprio Deus, nós desviamos a nossa adoração para outras coisas. Quando eu não sei quem verdadeiramente Deus é, o que Deus requer de nós, o que Ele quer de cada uma de nós, a nossa adoração, ela é desviada. Ela é desviada muitas vezes para a nossa família, para o nosso esposo, para o nosso filho, para os nossos bens, para aquilo que a gente pensa que a gente consegue com a força do nosso braço. E quando nós reconhecemos verdadeiramente quem é Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade, da maneira correta. O Salmo 139:14 diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Vejam, a nossa visão de nós mesmas tem que ser a visão que o Senhor tem de nós, como Ele nos vê. E nós somos desafiadas a isso pelo Salmo 139:14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Nós vimos que nós fomos criadas por Deus. Nós somos filhas do Altíssimo. E nós fomos criadas para refletir a glória dele. E só quando eu conheço verdadeiramente quem é Deus, é que eu posso refletir a glória dele. Porque quando eu o conheço verdadeiramente, eu conheço também o que ele requer de mim, como ele deseja que eu viva. Nós já vimos que ele deseja que nós estejamos crescendo em santidade. Nós vimos nos atributos comunicáveis, um deles, Deus é totalmente santo. E ele nos chama, sede santos, porque eu sou santo. É óbvio que nós não vamos alcançar essa santidade em perfeição
essa santidade em perfeição pertence apenas a Deus, mas Ele nos chama para viver em santidade, num processo de santificação. E para isso, nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para Cristo, porque o desafio é que nós sejamos cada vez mais parecidas com Jesus. Jesus é o nosso modelo, porque nós vimos que ele cumpriu tudo que nós não conseguiríamos cumprir. Ele veio como Deus, mas ele veio também como homem e cumpriu tudo aquilo que eu e você não conseguiríamos cumprir. E por isso nós somos chamadas a sermos cada vez mais parecidas com ele. O processo de santificação nada mais é do que isso. É caminhar junto com o Senhor, buscando, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, e buscando ser cada vez mais parecidas com Ele. Por isso, nós estudamos num segundo momento os atributos comunicáveis. Por quê? O primeiro foi santidade, lembra? Ele nos chama para sermos santas, porque Ele é santo. Mas Ele também nos chama para ser misericordiosas, amorosas, bondosas. Esses atributos são comunicáveis. E é o desenvolvimento desses atributos na minha vida, na sua vida, é que vai nos fazer parecer cada vez mais com Jesus. Então, nós vimos na primeira fase que, ao invés de perguntar o que eu devo fazer, eu devo perguntar quem eu devo ser. E eu não posso confiar no meu coração, porque o meu coração nós já vimos exaustivamente que ele é enganoso. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, porque eles são enganosos. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós vimos lá na primeira fase, e repetimos isso em alguns estudos, que na queda a nossa imagem foi distorcida pelo pecado, né? E o processo de santificação nada mais é do que o refazimento desta imagem, não por nós mesmas, porque nós não somos capazes disso, mas pelo próprio Deus, quando nós nos rendemos nos pés dele, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, como aquele, o único que é capaz de efetuar essa transformação, a nossa imagem, então, começa a ser refeita. E isso é um processo. Vejam, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, até o dia em que nós estivermos do lado de lá da eternidade, mas nós precisamos começar aqui. Ele requer de nós viver em santidade, porque Ele é santo, a partir de agora, a partir de hoje. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque é ela quem vai nos mostrar quem nós devemos ser. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, nos transforma, num primeiro momento, nos redimindo através do sangue de Jesus na cruz, quando nós reconhecemos que este sangue derramado foi poderoso e é poderoso para redimir a minha vida, para perdoar os meus pecados. Então, a partir deste ponto, então, o Evangelho vai nos transformando dia a dia e o Senhor vai refazendo a nossa imagem. Vamos lembrar lá em Gênesis 1, 26, 27, que fez parte lá do primeiro momento do nosso estudo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No 27, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, nós partimos deste ponto. Nós partimos
do ponto em que nós fomos criados por um Deus que nos amou e que, apesar da queda, apesar da destruição que o pecado fez na nossa vida, esse Deus nos ama tanto que ele próprio providenciou um plano de redenção e nos redimiu através de Cristo Jesus. E a partir de então, nós temos essa imagem sendo refeita pouco a pouco, que a partir do ponto em que nós somos alcançadas pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Então, à medida que nós vamos caminhando no processo de santidade, a nossa imagem vai sendo refeita. Mas é preciso muita disciplina, muita dedicação, muito estudo da palavra. Não depende de nós. Nós precisamos estudar a palavra e buscar numa vida devocional diária, constante, de oração, de busca mesmo da presença de Deus nas nossas vidas, para que Ele faça essa transformação. Vejam que em momento algum eu posso confiar que eu sou capaz de fazer isso por mim mesma, porque não sou. A nossa inclinação natural é para continuar nos desviando da adoração correta, do temor correto ao Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que Ele continua fazendo esse processo de transformação. Vejam Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejam, ele nos escolheu para sermos o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Então, o nosso modelo é Jesus. Então, nós precisamos buscar ser cada vez mais parecidas com Ele. Quem eu devo ser? Cada vez mais parecida com Jesus. E automaticamente, cada vez mais, eu vou refletir a imagem de Deus através da minha vida. Por mim mesmo? Não. Pelo processo que Deus faz na minha vida. Então, nós precisamos fazer a diferença entre autoajuda e santificação. Santificação não tem nada a ver com autoajuda, né? A autoajuda, o próprio nome já diz, né? Sou eu mesma tentando fazer algo por mim mesma. Isso é um engano, né? Nós só conseguimos algo de transformação quando é Deus quem opera essa transformação nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é o perfeito portador da imagem de Deus. E à medida que nós vamos crescendo em santidade, amor, bondade, justiça, misericórdia, graça, fé, paciência, verdade e sabedoria, nós vamos cada vez mais nos parecendo com Cristo. Vejam que tudo que eu disse aqui são os atributos comunicáveis que nós estudamos. Um a um. A gente gastou um estudo para analisar cada um desses atributos. Eu não sei vocês, mas eu preciso diariamente voltar, assistir às vezes novamente a gravação, olhar novamente o resumo, buscar em outras passagens bíblicas que falem, por exemplo, a respeito da bondade. Nós sabemos que Deus é totalmente bom e Ele requer de nós que nós sejamos bondosas. E a palavra me mostra como que eu vou ser bondosa. Porque a bondade que está sendo dita aqui é a bondade verdadeira. Vejam que os atributos, lembram? A gente sempre repetiu isso. Um atributo não exclui o outro, mas eles se entrelaçam, eles são interligados. Então, à medida que nós vamos exercitando, crescendo em todos esses atributos comunicáveis, nós vamos sendo cada vez mais parecidas com Jesus. Lembram do processo que nós estudamos? Para crescer no processo de santificação, nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir a cada dia do novo homem. Isso não significa que a cada dia nós vamos ser salvos. Não, a salvação é um ponto específico, onde eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, o único capaz
de redimir a minha vida, de restaurar a minha vida. A partir de lá, à medida que eu vou conhecendo a palavra, que eu vou buscando na palavra quem eu devo ser, eu vou precisar despojar de velhos hábitos, de velhas condutas, mas não adianta só me despojar disso. Eu preciso me revestir das coisas do alto. Eu preciso me revestir, eu preciso ser revestida através da obra do Espírito Santo na minha vida, de bondade, de misericórdia. Então, eu abandono a ira, por exemplo, e peço que Jesus, o Senhor, me revista de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Então, me despojo e me revisto. É um processo e tem que acontecer diariamente, o tempo todo. Então, nós vimos que não basta nós termos o conhecimento da palavra. Lembram quando nós estudamos que Deus é onisciente. Ele tem o conhecimento de todas as coisas, conhecimento integral. Tanto no tempo, ele conhece todas as coisas, passado, presente, futuro, porque tudo pertence a ele. Nós não. Nós temos um conhecimento limitado porque nós somos limitadas, ao contrário de Deus, que é ilimitado. Mas mesmo sendo limitadas no conhecimento, nós estudamos que nós podemos conhecer o nosso Deus o suficiente para conhecer o processo da salvação e conhecer o processo da santificação. Por quê? Porque Ele próprio nos revela, através da palavra, quem Ele é, como Ele quer que nós vivamos. Ele deixou a palavra registrada, né? Homens inspirados pelo Senhor registraram várias situações para nos ensinar, inclusive. Olha, você está achando que você caiu tão baixo que Deus não vai te alcançar? Isso é uma mentira. E ele mostra lá tantos servos do passado, né? Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, adulterou, mas se arrependeu e mudou a rota. Deus mudou a rota dele. Então, tudo que está na palavra foi ali registrado para revelar o Senhor para nós, para revelar o plano de redenção para as nossas vidas e para revelar também o processo de santificação. Vejam que está em Apocalipse 2, de 4 a 5. E quem acompanhou os vídeos que eu gravei lá na Turquia, viu que eu mencionei este versículo em um deles. Diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa passagem é uma das muitas que nos mostra que nós temos um Deus que é misericordioso. Ele é justiça, como mostra o final do versículo, mas ele é amoroso e misericordioso, e o tempo todo ele nos chama ao arrependimento. Ele disciplina, ele repreende. Vejam o começo do versículo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É uma reprimenda, não é? Ele está disciplinando, ele está repreendendo. Olha, você abandonou, e ele está falando para uma igreja, você abandonou o teu primeiro amor. Mas ele não para aí, ele chama ao arrependimento. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, você abandonou o teu primeiro amor, ele diz, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele próprio nos chama ao arrependimento e nos chama de volta para o caminho. Então, esse é o amor de Deus, essa é a misericórdia do Senhor que nos alcança, que nos ama a tal ponto que mandou Jesus para morrer na cruz por nós. E nós só vamos amadurecer se nós entendermos esse chamamento do Senhor ao arrependimento, ao mesmo tempo que ele nos disciplina. A palavra, ela é o espelho para nós. A palavra revela, espelha o nosso pecado, ela nos mostra
onde nós estamos errando. Mas não fica aí só como uma reprimenda. A palavra nos chama ao arrependimento, nos chama de volta ao caminho. Então, a nossa perspectiva, quando nós buscamos na palavra quem eu devo ser, ela muda. Ela muda. Até mesmo com relação às provações. Quando a palavra diz, tende por alegria o passardes por várias provações, não está se referindo a sentimento, esse sentimento, que a gente ri, que a gente sorri, que a gente dá gargalhada. Não, está se referindo a uma perspectiva bíblica de olhar para a provação e enxergar a provação como oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Por isso a gente se alegra, porque apesar da situação ser difícil, a gente pensa, é uma oportunidade que Deus está me dando de me amadurecer, de me tratar, de me modelar, de forjar o meu caráter para que eu seja cada vez mais parecida com Jesus. Romanos 5, de 3 a 5, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Conseguem visualizar que é um processo? Vamos de novo. A tribulação, a dificuldade, a provação produz perseverança. Se eu tenho essa perspectiva, que aquele sofrimento é momentâneo, mesmo que ele pareça longo, ele é momentâneo e tem um propósito de me fazer amadurecer. Então, se eu tenho essa perspectiva, essa tribulação vai produzir perseverança. E se eu perseverar, isso vai me trazer experiência, amadurecimento. E essa experiência, esse amadurecimento vai trazer o quê? Esperança. E quando nós temos a esperança bendita do Senhor nas nossas vidas, a nossa perspectiva muda. Nós nos tornamos cada vez mais mulheres tementes ao Senhor. Somos mulheres transformadas pelo poder do Senhor, como disse o cântico. Jó 23:10 diz, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Nós sabemos, né, que muitas vezes quando a gente vai comprar alguma coisa de ouro, muitas vezes tem muita impureza, né? E o ouro, para ser o ouro puro mesmo, ele tem que passar pelo fogo, porque é o fogo que retira as impurezas, os defeitos, né? Com a nossa vida não é diferente. Quando nós passamos pelo fogo, ele não nos queima, mas ele nos purifica. Ele nos faz amadurecer. Ele nos faz ser cada vez mais parecidas com Jesus. Dói, né? Muitas vezes dói muito. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passou por situações com dores às vezes excruciantes. Mas Deus esteve presente o tempo todo conosco. E essa é a nossa esperança. Vejam que a esperança está lá no final do processo. Perseverança, experiência, esperança. É assim que nós caminhamos como mulheres transformadas, buscando o alvo, olhando para a cruz, olhando para o alto, deixando de olhar para os lados, deixando de olhar para as ondas, porque elas às vezes ficam altas e revoltas. Mas se nós continuarmos olhando para Jesus, nós vamos trilhar esse caminho da perseverança, da experiência, da esperança, rumo ao alvo que é Jesus, sendo transformadas de glória em glória. Então, qual que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Refletir a imagem de Deus em tudo que nós fazemos e em tudo que nós falamos. E quando a Bíblia fala tudo, não existe meio termo, é tudo. Então, como eu saber que eu sou portadora da imagem de Deus, pode mudar o meu modo de viver. Como eu saber que essa imagem pode ser refeita a cada dia se eu buscar a presença do Senhor cada vez mais na minha vida? Como é que isso pode mudar o meu modo de viver?
Como é que isso pode impactar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os outros? A minha oração é que você e eu sejamos mulheres transformadas pelo poder de Deus, caminhando seguras, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações difíceis. Mas nós caminharemos. Sabemos que nós temos um Deus que não nos abandona. Ele estará lá no fogo conosco. Ele estará lá na onda alta conosco, assim como ele esteve com os servos do passado. Que Deus abençoe cada uma de vocês.